meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para esta terça-feira chuvosa em João Pessoa. Como é que você está, Ramon? Bem fresquinha, né, essa sexta-feira, Léo? Sexta-feira? Perdão, terça-feira. Calma, sexta-feira tá chegando. O cara já fica com o pensamento na sexta, tá vendo? Mas é dia de chuvoso aqui em João Pessoa, final de semana muito agradável aí para os clubes paraibanos, né? Como essa chuvinha de terça-feira, porém... Teve um time aí que teve a oportunidade de colocar cereja no bolo. Ah, rapaz, eu não consigo entender, mas infelizmente, novamente, Botafogo tinha a oportunidade de sair com mais uma vitória aqui no Almeidão e mais uma vez na bola parada, bendita bola parada que às vezes joga a favor, às vezes joga contra. Exatamente, a bola, tão polêmica a bola da semana passada, né, Léo? Bola muito polêmica a polêmica bola da semana passada aqui do programa, né? Pois é. E sabe qual é a curiosidade? Se você for bola parada, ela está parada também. Literalmente parada, Exatamente. Né? Exato. E foi assim que acabou, não vou dizer o sonho, né? Mas talvez a oportunidade do Botafogo ter assumido a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Tava bonitinho, só faltava o jogo do Botafogo. Tava tudo tão lindo, tava... Torcida no Almeidão, mais de 6 mil pessoas. Tudo coisa linda, maravilhosa, festa maravilhosa, infelizmente. O Zeca não ajudou. Eu tava ontem na nossa belíssima pelada, né? A pelada Jogue Fácil, a melhor pelada de João Pessoa. E aí a gente ficava naquela, né? Jogava e assistia um pouco do jogo, viu o que tava acontecendo. O jogo estava de graça no YouTube, né? Exato. E aí quando começa a chegar na reta final da partida do Botafogo, sempre começa uma apreensão muito grande. Porque é sempre um momento onde o pessoal olha assim e faz: mas rapaz, o jogo ainda tá 1-0. O Botafogo ainda tá ganhando. As pessoas já esperam o pior. Aí só escutei aquele grito lá: aê! Empate! O filho da peste tá torcendo contra o Belo porque eu fiz a aposta. Tá vendo? É a aposta de mais de 1,5 gols. Não, e o pior que eu soube que a odd tava pagando antes do jogo 6. 6 pra quê? 6 pra empate. Tava pagando 6 pro empate. E aí, no final do jogo, antes do empate do São José, a odd tava 9,60 e pouco. Imagina aí pra quem conseguiu apostar nessas horas aí, né? Pois é. A gente vai falar sobre esse jogo do Botafogo, sobre o restante da campanha na Série C, o que falta o Botafogo se classificar para a próxima fase. Mas quem se classificou para as próximas fases foram os nossos queridíssimos Souza e Nacional de Patos na Série D. Se encaminharam aí com jogos muito bacanas. A gente não assistiu porque não tinha transmissão da partida, mas... Jogos muito emocionantes, principalmente no sertão, ali no Marizão, que, olha, o torcedor do Souza saiu com um ataque cardíaco forte, mas sobreviveu. Então, um primeiro tempo que a gente ainda vai comentar, né, que o Souza tomou esse primeiro susto, só que aí no segundo tempo realmente foi o Souza que a gente conhece, que a gente tá acostumado a ver, mostrou realmente que era favorito na partida. E já na partida do Nacional de Patos a gente também vai comentar sobre esse jogo, mas adiantando também que, para mim, nenhuma novidade. Nacional de Patos completamente superior, é muito melhor do que a equipe do Asa de Arapiraca. E aí nós tivemos, né, algumas pessoas que tiveram que calar a boca diante do grande Nacional de Patos. Teve nego aí que a gente pode dizer vamos falar mais pra frente. Tudo bem, certo, a gente comenta, né, mas tem certas pessoas, né, que... Calaram a boca. Exato, né? Apesar de ser uma boca muito grande. Mas tiveram que ser caladas, né? Vamos falar também do nosso queridíssimo Cuiabá. Cuiabaier, que eu gosto de falar. Grande. Cuiabá está a 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E que time organizado, viu, Léo? Tá aí numa sequência de 5 vitórias nos últimos 6 jogos, numa campanha muito positiva recente. A gente vai falar sobre essa campanha. A gente vai falar também um pouquinho sobre a trajetória da equipe, que tá aí no seu 3º ano consecutivo na elite do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. E, cara, nunca caiu, tá?
Tá ali. Detalhe importante. Flamengo, Santos, São Paulo e Cuiabá. Cuiabá. E aí destaque também, né? O Cuiabá, que não é de agora, não é a primeira vez que a gente vê o Cuiabá fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Talvez tenha sido a melhor dos últimos anos. Mas é sempre uma equipe que sempre está aparecendo, sempre com boas partidas, algumas exibições, inclusive de gala, como essa exemplo que nós tivemos no final de semana contra o Flamengo. Mas é um time que está começando a se habituar e a gente está começando a ficar acostumado de ver realmente grandes partidas do Cuiabá. O Cuiabá, para mim, hoje, é assim, tendo, claro, guardando as devidas proporções, mas até um certo tempo atrás a gente tinha um Atlético Paranaense. Hoje o Atlético Paranaense cresceu bastante, mas o Atlético Paranaense, vamos dizer que era aquele time, vamos dizer assim, de nível mediano no cenário nacional, que era uma equipe respeitada sempre, principalmente quando jogava na Arena da Baixada, né? Tinha já uma certa tradição, porque ganhou aquele Campeonato Brasileiro em 2001, mas eu tô dizendo assim, questão de nível de grandeza. O Atlético Paranaense hoje cresceu muito mais. E eu vejo o Cuiabá com essa mesma projeção. O futebol do Mato Grosso não existia, né, Léo? Até certo tempo atrás a gente pode dizer isso, e o Cuiabá tá dando nome a esse futebol do Mato Grosso. Com certeza. E para fechar o programa ali, a saideira do programa, a gente vai falar sobre Premier League. Vamos falar sobre futebol internacional. Whoa, look at him! Is that a gay pride flag? Whoa. Look at him. Vamos falar da Premier League, dos times ingleses. Vamos comentar um pouquinho desse início de temporada que vai abrir o futebol europeu, né? Já neste domingo, sábado, domingo. Léo, uma abstinência. A gente já vai ter a gente já vai almoçar assistindo Premier League. Olha aí. Coisa maravilhosa. É uma delícia almoçar assistindo Premier League. Melhor, e a gente vai voltar. Maravilhosa. E a gente vai comentar tudo sobre a Premier League para você saber o que tá se passando. Exatamente. Eu já tava com essa abstinência de Premier League. Porque essa época do ano é que a gente não tem futebol no exterior, basicamente, né? Porque basicamente só o futebol brasileiro. Enfim, estou com a abstinência da Premier League, La Liga, essas grandes ligas, porque nós tivemos grandes movimentações no mercado europeu. Ainda podem acontecer mais. E, claro, a gente sempre quer ver o que é que vai acontecer nessa próxima temporada. Exatamente. Então, todos esses assuntos estão aqui enumerados, a minutagem certinha aqui na descrição, tanto no YouTube, youtube.com/maistv, quanto no nosso Spotify e nas outras plataformas também. Google, Apple, Amazon, ó, tá vendo? As empresas Desbravadores de plataformas digitais. Olha, é o mais fute. Mais conteúdo. Mais informação. Qualidade. E futebol. Pra quem? Pra todos. Simbora. Todos. Isso aí não é comigo não, Leonardo Abrantes. Bora começar esse programa, vai. Olha, vamos começar falando de Série D. Vamos começar falando do nosso queridíssimo Souza. O meu critério para escolher o começo foi o quão foi maior as batidas cardíacas do torcedor do time. O do Souza ali teve um piripaque, teve. Quase chegou ao piripaque. Terminou o primeiro tempo, o torcedor do Souza já estava começando a pegar ali aqueles como é que é? Os negócios de oxigênio, né? Os galões de oxigênio para poder dar uma ia falar a gente comentou, né, Ramon? O pior é que a gente comentou no último programa que o Souza não é muito confiável decidir as coisas em casa. E aí quando eu vi que tava 1-0, eu falei... Mandou aquela velha mensagem pro nosso queridíssimo Zap. Olha, né? A desgraça começando. Mas graças a Deus, deu tudo certo no final. O Souza teve um primeiro tempo muito complicado, mas depois conseguiu superar essas dificuldades e dominar a partida. Perfeito. E aí também, obviamente, a expulsão de um dos jogadores do Falcon ajudou muito a equipe do Souza, que depois fez os gols com Marcelo Duarte, o zagueirão, de bola parada, e Alexandre Aruá marcando mais uma vez aí. Alexandre Aruá já marcou algumas vezes também e voltou a marcar o gol da vitória que levou o Souza à próxima etapa, né? Se ele não tivesse feito esse gol, a partida teria ido para os pênaltis. Os pênaltis, que não era interessante, inclusive, essa decisão, já que pelo o histórico mais recente, né? A última decisão de mais fute. A última decisão de pênaltis que o Souza fez, infelizmente, acabou perdendo para o Souza na final do Paraibano. Mas aí também eu destaco a importante das alterações que foram feitas pelo próprio Renatinho Potiguar no segundo tempo. Mostrando também a qualidade do elenco do Souza. Que a gente destacou isso, inclusive, ao longo dessa primeira fase. O Souza tem, quer queira, quer não, um elenco muito bom. Tiveram contratações muito pontuais da própria diretoria do clube.
para justamente ajustar a equipe, para quando chegar justamente nessa fase mais difícil da competição, essa fase do mata-mata, a equipe ter recursos, ter jogadores disponíveis no banco para, inclusive, poder mudar uma certa situação. E foi o que aconteceu. O Renatinho Potiguar, ele tem essa força do plantel, um elenco realmente do Souza é um elenco forte. A gente pôde constatar isso também nessa partida, em outras partidas também na competição. Eu acho que do segundo tempo a gente pode ver um Souza mais... o torcedor pode esperar mais do Souza justamente desse segundo tempo. O primeiro tempo realmente deixou a desejar. O gol, inclusive, que o Souza toma, na minha opinião, é um gol assim que não dá para se tomar. Um gol de falta ali... esquisito. Eu acho difícil a gente falar não pode tomar, porque é um gol que é um dos mais aleatórios que tem também. Então... obviamente tem um treinamento, tem a defesa, mas não deixa de ser um lance de sorte. Inclusive, eu lembro que falando sobre o Botafogo, a gente tinha batido um pouco nessa tecla de que o Botafogo fazia muitos gols em questão de sorte. Por exemplo, em questão de você cobrar uma falta na área e o cara cabecear. Isso é um lance de sorte. Um gol de falta, um gol de pênalti. Tudo isso são lances de sorte. Acho que é um pouco demais, assim, culpar, assim. Então, eu considero, pela minha percepção ali, um lance meio esquisito, até mesmo pela formação da barreira e aonde o goleiro ele ficou localizado. É sempre complicado a gente também comentar essas faltas que são mais centrais. O goleiro sempre tem uma certa dificuldade na armação da barreira, se vai ficar mais pro lado direito, se vai ficar mais pro lado esquerdo, em que posição ele vai ficar ali. Porém, a forma como a bola passa pela barreira, pelo goleiro ali, eu senti um pouco de esquisitice no lance. Claro, às vezes a própria questão da visão do goleiro acaba sendo bastante atrapalhada nesses momentos, mas para mim é um tipo de gol que, principalmente nesses momentos, e aí são momentos decisivos, momentos de mata-mata, momentos onde qualquer detalhe ele pode mudar a diferença no jogo. Isso poderia ter feito a diferença pro Souza. A gente pensa aqui na situação, vamos dizer que o Souza não consegue o segundo gol. O Souza talvez iria para uma disputa de pênaltis por conta de um lance justamente ocasional, que não é próprio e mérito, vamos dizer assim, da própria equipe do Falcon, né? Do jogo coletivo, da criação, né? Numa oportunidade que teve. Que é uma equipe bastante arrumada, né? Exato, o Falcon a gente tem que elogiar isso. O Falcon, a gente... Não foi um demérito do Souza ter tido essa dificuldade. E foi uma equipe que vinha crescendo na competição. Então, quando você pega geralmente uma equipe que vem justamente crescendo na competição, é sempre também difícil você bater de frente. Os dois jogos representaram isso. O Souza não teve ampla vantagem em nenhum momento assim, da partida, de ter um domínio total do jogo. Lá contra o Falcon... no Sergipe, não foi? Foi. Perfeito. Lá no Sergipe, a primeira partida, o primeiro tempo do Souza, o segundo tempo do Falcon. A gente pode dizer que foi basicamente isso. E aqui também, primeiro tempo, o Falcon talvez assim teve um pouco mais de dominância. Foi um jogo mais equilibrado, mas talvez ali o Falcon fez valer a vantagem do gol. E o Souza, no segundo tempo, foi totalmente superior. Mas aí o que eu destaco é justamente... O olho nos detalhes. O Souza precisa fazer essas pequenas correções, porque a tendência agora é os jogos ficarem cada vez mais difíceis. A gente vai falar do Nacional de Patos. O Nacional de Patos vai enfrentar a equipe mais difícil. A margem de erro fica cada vez mais restrita. O funil fica cada vez mais fino, e aí erros e aí detalhes eu acredito que vão começar a pesar mais. Então, é um alerta, até mesmo para que a própria equipe do Souza, na próxima fase, no próximo jogo que vai ter, tenha mais atenção a esses detalhes para não acabar sendo eliminado da competição de forma precoce, porque eu acredito realmente que o Souza pode chegar muito longe dentro da Série D. Bora escutar o Renatinho Potiguar falando sobre a partida? É um jogo bastante importante, né? Jogo primeiro tempo, onde a nossa equipe fez um bom primeiro tempo, né? Mas acabamos tomando um gol que não estava nos nossos planos. A equipe sentiu depois do gol um pouco, começou a errar muito passe, né? Os atletas querendo definir tudo individualmente, e aí dificultou um pouquinho. No segundo tempo, com as mexidas, a gente deu uma melhorada muito grande, principalmente na questão dos lados do campo, né? Entrou o Leozinho pelo lado esquerdo, o Gustavinho começou também a apoiar bem pelos lados, e aí a gente começou a criar. Eu acho que era só questão de tempo a gente empatar e virar o jogo. A nossa equipe ela tem criado muito dentro de casa. Infelizmente a gente vem tomando gol dentro de casa, isso tem que acabar, né? Espero que acabe hoje,
para que a gente jogue e tenha um jogo mais tranquilo, né? E eu acho que hoje, depois do empate, a gente conseguiu virar a partida num grande jogo, né? Um jogo emocionante, né? Agradecer a Deus pelo resultado, ter nos capacitado nessa difícil caminhada da Série D, né? E agradecer a ele por essa vitória aí, porque tem nos dado sabedoria. Esse é o nosso queridíssimo Renatinho Potiguar, que agora terá o Atlético Cearense pela frente. O Atlético Cearense que terminou na segunda colocação do grupo A2. É o mesmo grupo do Ferroviário que vai enfrentar o Nacional de Patos, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse Atlético Cearense, para você que está acompanhando aqui com a gente, provavelmente você não conhece ele. A gente também não conhecia. Perfeito. Né? Então a gente foi atrás do Atlético Cearense para investigar. Será que esse time é tudo isso mesmo? E a resposta é: tem um fator interessante sobre essa equipe. A gente lembra que no grupo do Souza tinha o Iguatu. Perfeito. O Iguatu bateu de frente ali com o Souza 2 vezes, né? E o Iguatu, ele foi melhor que o Atlético Cearense no Campeonato Cearense deste ano. O Iguatu terminou na frente do Atlético Cearense no grupo, se eu não me engano, foi no grupo B do Campeonato Cearense. O Atlético Cearense ficou em terceiro e o Iguatu ficou em segundo. Aí, nas quartas de final, o Iguatu eliminou o Atlético Cearense. E aí, depois, o Iguatu foi eliminado pelo Ceará. Aí, então, a gente já pode perceber que o Iguatu talvez seja uma equipe melhor que o Atlético Cearense. O Iguatu que terminou, que nem se classificou na próxima etapa, fase, né? Agora, de cabeça, eu não tô lembrado dos jogos do Souza com o Iguatu. Eu vou puxar isso agora mesmo, mas, se eu não me engano, o Souza perdeu, né? Aqui enquanto você vai... A questão também do Atlético Cearense é que é uma equipe também não tem tanta tradição, né? É interessante a gente lembrar, por exemplo, o Souza ganhou aqui no Marizão e perdeu lá contra o Iguatu. Então, a gente já pode perceber esse caminho. A questão do Atlético Cearense é que ele também não tem muita tradição. Não é uma equipe como o Ferroviário né? O Ferroviário já tem mais história. Até mesmo como o Nacional, que enfrentou um Asa de Arapiraca. Então, eu não sei na sua visão, mas na minha, eu acho que o Souza precisa passar. Precisa. Eu acho que tem, de certa forma, uma responsabilidade. Não é que a gente está dizendo aqui, se o Souza foi eliminado... e desmerecer o Atlético, ou de certa forma jogar um grande favoritismo pro Souza. Não é isso. Análise dos fatos. Exato. A gente percebendo, inclusive, a própria campanha do Souza ao longo do ano. A gente conversou com o presidente Aldeone e ele falou justamente sobre isso, que tipo assim, no ano passado, aquela eliminação fez com que a equipe, inclusive, almejasse sonhos maiores esse ano. Se planejou para isso, trouxe o Renatinho Potiguar para isso, porque queria ir mais longe. E o Souza, ele vem nessa construção já de um tempo. Uhum. Então, a gente quando fala dessa responsabilidade, é justamente pela grandeza que o Souza vem conquistando nos últimos anos, esses degraus que o Souza vem subindo a cada temporada. E precisa continuar subindo. E essa temporada específica, dos cenários que nós temos observado o Souza nos últimos anos, é o melhor. E é por isso que o Souza tem essa responsabilidade. Uhum. E eu vejo com bons olhos nesse confronto. Eu vejo, inclusive, com uma grande expectativa que o Souza vá realmente conseguir essa classificação. E vai decidir fase em casa, né? Que é um fator positivo, né, Léo? Vai enfrentar o Atlético Cearense neste sábado, às 5 horas da tarde, sábado, dia 12, e vai ter a volta no domingo, dia 20, lá no Marizão. Isso ajuda muito. E eu tava fazendo umas contas também, Ramon, que se os melhores times, obviamente pode ter zebra, se os melhores times se classificarem, todos os melhores times da Série D, das oitavas, que vão decidir o segundo jogo em casa, passarem, o Souza vai ter pela frente o Atlético Clube, que é lá de Minas Gerais. Então, vai ser um jogo que é um jogo assim, que muito difícil. O Atlético Clube é uma equipe que está se estruturando bastante, já está crescendo no cenário mineiro, mas é uma equipe que ainda não tem tradição. Perfeito. E tem pouco tempo de história. Então, mais uma vez, pode ser um caminho positivo para o Souza se classificar. O percurso do Souza, e agora entrando já no assunto Nacional de Patos, de certa forma, um caminho menos árduo, não que seja também um caminho de rosas,
né? Mais do que o Nacional de Patos, que já enfrenta a melhor equipe disparada da competição. Quando a gente fala melhor equipe, é de melhor campanha da competição até então. Não, chega a ser até bizarro. É bizarro. Os números do Ferroviário nessa Série D são incríveis, né, Léo? O time, ele, se eu não me engano, ele tomou 6 gols. Olha só. 6 gols em 16 jogos. Tomou 6 gols, venceu 12 vezes, empatou 4 e ainda não perdeu. É a única equipe, é uma das únicas equipes invictas ainda na competição, se não a única, né? Se eu não me engano, tem uma outra equipe que tá invicta, mas ela tem tipo 7 empates. Perfeito. E 7 vitórias. E aí é um trabalho difícil, mas... Se eu não me engano, é o Ceilândia. Vou até puxar aqui. Vá puxando, mas... E aí eu já vou destacando a vitória do Nacional de Patos contra o Asa. Inclusive, a gente escutou muito ao longo da semana, inclusive o próprio Morfi falando aí que o Asa de Arapiraca ia botar o Nacional de Patos pra voar, que o Nacional de Patos é uma equipe que não tinha tradição, não tinha camisa, não tinha torcida. E aí o Nacional de Patos foi lá e calou a boca. Inclusive, aqui eu preciso fazer um comentário. A torcida do Nacional, que tem lotado o José Cavalcante, não é brincadeira. O José Cavalcante, inclusive, a gente conversou com o Aldeone falou sobre isso, que o estádio do Nacional de Patos... É o Ceilândia mesmo. Deveria ser muito maior, principalmente pelo tamanho da cidade de Patos. Patos é gigante. E é gigante, né? E realmente eu concordo com ele. E se fosse maior, tenho certeza que caberia muito mais torcedor do Nacional de Patos, porque aquele estádio já começando a ficar pequeno para a torcida do Nacional de Patos, com a festa que a torcida tem feito. Precisamos ir lá, né, Ramon? Exato. 3-1, Léo, mas assim, fora o baile. Foi gol... um gol do Asa, foi parece que o Nacional deve ter dado de presente. Foi aquele negócio para os caras não ir embora para casa sem ter feito nada. Mas foi assim, um inferno verde. Foi um inferno verde em Patos. Fora o baile, literalmente, a equipe do Rodrigo Fonseca tá muito amarrada. A equipe principal do Nacional de Patos, eu atribuo a isso, aqueles 11 principais do Nacional de Patos, são muito bons, assim. E tem elenco também, né? Tem elenco também. Porque muitas vezes sai um jogador, por exemplo, entra Léo Cereja. Entra Léo Cereja no lugar. Aí no banco, às vezes, você tem um Trindade também, que é um bom meio-campista. Você tem recursos também no banco. E agora trouxeram Anderson Lessa. São jogadores experientes, né? O Lessa fez um dos gols, né? A gente bateu na tecla do Botafogo, que o Botafogo, nos programas atrás, que o Botafogo fez muitas contratações para renovar o elenco, e isso não necessariamente é positivo. Isso. O Nacional fez isso, mas fez isso com qualidade, né? Exato. Então, se você for fazer de verdade, faça com qualidade. Perfeito. E aí a gente observa isso, um jogo onde predominantemente o Nacional de Patos tomou conta da partida. A gente até falou sobre esse é o perigo do Nacional de Patos, né? O Nacional de Patos, ele não pode, quando faz jogar fora de casa, se reter e respeitar demais o adversário. E um golaço do Pedrinho, né? Sim, claro. Um golaço ali foi sacanagem, né? Sacanagem do Pedrinho. Mas só para destacar, né, Léo, que com todo respeito ao Asa, o Asa não tinha time para poder ganhar do Nacional de Patos. O Nacional de Patos perde o jogo da ida por respeitar demais. Apesar de ter Yamada. É verdade. Mas o Nacional de Patos respeitou demais e é isso que o Nacional não pode fazer com o Ferroviário. Vai ter o primeiro jogo dentro de casa no José Cavalcante. Tem que fazer valer o mando de campo. Tem que sair com essa vitória. E quando for jogar contra o Ferroviário... No mínimo um empate. Tem que jogar como jogou contra o Santa Cruz fora de casa. Se você respeitar demais o Ferroviário, ele vai te moer. Vai. E o Ferroviário, Ramon, é interessante lembrar que é um time tradicional da Série C. Ele caiu no ano passado por um fator assim que é quase inexplicável ele ter caído. Mas ele vinha de 4 anos seguidos na Série C. Esse ano ele terminou em 3º na Copa do Nordeste. É um time fortíssimo, de tradição aqui no Nordeste, no futebol brasileiro. Não é novidade, porém, claro, o Nacional de Patos sai nesse confronto, obviamente, com favoritismo aí do lado do Ferroviário, mas o Nacional de Patos, para mim, já mostrou ao longo de toda a competição que consegue fazer grandes feitos. Eu acho que é isso que a torcida tem que se agarrar. A gente pode escutar, inclusive, agora a fala do treinador e também do zagueirão Ítalo da equipe do Nacional de Patos. Jogo difícil, complicado. O Asa
uma grande equipe, uma equipe tradicional. Porém, nossa equipe hoje fez um dos seus melhores jogos, né? Identificado dentro daquilo que nós buscamos na semana, a entrega, o comprometimento, né? Sabíamos da dificuldade de ter que fazer 2 gols, abrimos até 3, né? Infelizmente no final do jogo acabamos sofrendo 1, mas o mais importante é tudo aquilo que a equipe entregou durante os 90 minutos para construir o resultado e sair classificado daqui hoje. Essa parte da doação do grupo, estamos no caminho certo, está só em fase. E estou mais feliz ainda pelo gol, né? Ter ajudado a equipe, ter feito o primeiro gol ali. Agora tem a semana a trabalhar e corrigir os erros. Já pensar no Ferroviário na semana que vem. Tá aí o Nacional de Patos, né? Ele joga neste domingo, dia 13, contra o Ferroviário às 4 horas lá no José Cavalcante. A volta é igual a do Souza, só que no domingo, do dia 20, mas às 5 horas. E aí a gente vai ficar na expectativa para ver essas partidas. Eu acho que esse jogo no José Cavalcante vai ser bom demais. Vai ser bom, torcendo demais pro Nacional de Patos. Eu acho que chegou o momento da competição que se o Nacional de Patos... Cravar aqui, se passar, já tá na Série B, na Série C. Eu cravo isso tranquilamente. Eu concordo contigo. Pra mim, o grande confronto do Nacional de Patos no ano. E aí eu tô desejando tudo de bom pro time do Nassa, esperando demais que essa classificação venha, apesar da dificuldade, mas torcendo demais pro Nassa. Falando em acesso, luta pelo acesso, vamos falar de Botafogo. Vamos embora. Ai, que tristeza, hein? O torcedor botafoguense, hein? Tava lá, 6 mil pessoas no Almeidão, falando, vamos pro Almeidão, eu chamando você pra ir no Almeidão. Eu fico logo receoso, Léo, não vou mentir, quando o time vem bem assim, eu vou pro Almeidão, aí o time perde, empata, eu faço assim, não, deixa como tá, que aí eu não interfiro em nada. Eu vou ser honesto pra você, eu não sou natural de João Pessoa, né? Eu moro em João Pessoa desde 2018. E desde então eu fui apenas 2 vezes no Almeidão. 2 vezes no Almeidão. Uma delas foi... Olha, já começa por aí. Jogo de ida da final do Campeonato Paraibano de 2022. 2-1 Campinense. Olha aí. O outro jogo que eu... estava lá no estádio, né, Léo? Sim, foi eu, você e Humberto, né? Ave Maria, foi triste. Foi. A única coisa engraçada foi Humberto tomando cachaça com os torcedores do Belo. Foi. Chegou lá, opa, não, tome cachaça e tchau e bênção. E tá certíssimo. Aí teve o segundo jogo que eu fui com o Rinaldo, nosso queridíssimo Rinaldo lá da Tambaú. Grande Rinaldo Pedrosa. Tá com podcast aí também, né? Tá com podcast também aí, correndo, né? Correndo com as pernas dele. Exatamente. Aí eu fui com ele, eu fui assistir Botafogo e Figueirense. Se o Botafogo tivesse ganhado aquele jogo, ele teria conseguido se classificar, garantir a classificação. Ele empatou, depois perdeu para a Aparecidense e não se classificou. Isso no ano passado. Foram essas 2 experiências que eu tive no estádio. Então, quando eu for, eu espero não ir num jogo muito importante, né? Léo, quando você for, eu vou levar um pacote de sal grosso de 1 quilo. O pior, outra... Tomar um banho de sal grosso, eu e você, antes de entrar em campo, no estádio, pra poder torcer pro velho. O pior, eu fui num jogo do Souza. Adivinha que jogo que eu fui no Souza? Souza e 13. Não. Final do Campeonato Paraibano. 13 campeão. 13 campeão. Meu Deus. Léo, a gente tem que tomar um banho de sal grosso, eu não sei não, chamar uma rezadeira. Falei, minha Nossa Senhora. Nos jogos do Palmeiras eu nunca tive tantos problemas. Assim, perdeu já alguns jogos. Eu fui ainda no Almeidão esse ano assistir o Belo. Foi o Belo e... Rapaz, Floresta. Foi 1-1 também. Partida... esse é um dos relatos aqui de torcedores que vão pro estádio, né? Pô, eu fico meio chateado de ir pro estádio de novo pra não continuar essa fama. Mas a questão do Botafogo é que agora ele perdeu uma sequência positiva que tinha. Eram 3 vitórias seguidas, mas agora segue ainda invicto por 4 jogos. Somou pontos, E foi essa arrancada que fez o Botafogo praticamente
quer dizer, praticamente não, mas ter uma situação bastante confortável Pra classificação. para classificação. Isso. Algo que não acontecia já faz um tempinho, né? Exato. Qual foi a última vez mesmo? Em 2021 se classificou? Acho que foi mais ou menos aí. Eu acredito que o Botafogo, inclusive... vou falar isso aqui com um certo receio, mas ainda falta esse ajuste final. Eu toco nesse ponto há um certo tempo, que é o ajuste... Acho que eu sei o que você tá querendo dizer. É justamente o Botafogo. Veja, o Belo empatou 1-1, certo? O gol foi na ocasião, jogada bola parada, tudo certo. Assim, esse é um ponto que realmente precisa ser visto e que a equipe precisa treinar bastante, enfatizar bastante, porque realmente tá deixando escapar certas vitórias nesses momentos. Mas a vitória não escapou, não foi por conta desse lance. Foi porque o Botafogo perdeu várias oportunidades ao longo da partida. Jogou bem, né? Fez uma grande partida. Um primeiro tempo foi muito forte. Teve 2 oportunidades, inclusive, no segundo tempo, de matar o jogo e não matou. Tá baiano. Exato. Então... E esse que é o problema. Meu ajuste com o Botafogo, eu continuo falando e insistindo nessa tecla, é o que a gente falou no último programa, Léo. É justamente... A gente falou aqui, citou o Pipico, que chegou pra ser o homem-gol, a polêmica, né? Será que a bola do Pipico vai entrar? Não sei, né? Fica aí a pergunta. Mas a questão que eu quero falar é justamente desse ponto que o Botafogo tá faltando. Esse último ajuste que é matar as partidas, é fazer os gols. Danilo Mariotto também teve, acho que se eu não me engano, ele teve 2 oportunidades durante a partida que ele teve um cruzamento, eu acho que foi do Zé Mário, que ele apareceu, cara, ele perdeu a chance de fazer o gol mesmo. E esse que é o ponto, Léo. Quando eu falo isso... Mas será que o Pipico, ele... Agora eu não consigo mais pensar. Mas será que o Pipico é a solução desse problema? Então, não sei se o Pipico vai ser a solução. Eu não sei se ele vai ser a solução do problema. Mas o que eu acho que precisa ainda, inclusive, ser ajustado é justamente... talvez esse último recurso esse último ajuste do gol, porque isso precisa ser corrigido até a última rodada, porque quando chegar na próxima fase da competição, partidas como essas que perde ponto dentro de casa, eu digo que perde ponto porque foram 2 pontos perdidos, o Botafogo não vai poder fazer. Entendeu? O Botafogo não vai poder vacilar nesses jogos na próxima fase da competição. Vai ser cruel. Vai ser cruel. E aí, 10 anos na Série C, 10 anos sonhando com esse acesso, o ambiente está perfeito, o cenário está totalmente propício para subir para a Série B este ano, tem que fazer valer essa temporada. Olha, eu diria que o Botafogo, cara, a sensação que eu tenho do Botafogo é que ele não me transparece muita confiança. Eu não tenho confiança de afirmar que o Botafogo ele vai subir para a Série B. E caso suba, será que ele vai ter sucesso? Será que ele vai conseguir sobreviver? Precisa de um planejamento para até mesmo permanecer. Por exemplo, o Campinense, quando subiu para a Série B, eu acho que foi tão nesse negócio da festa, né? Série C, né, cara? Não, o Campinense chegou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, não me lembro se foi 2009, 2008, por aí, faz um certo tempo. Inclusive o Vasco ainda estava na Série... O Vasco estava na Série B nesse ano. Carlos Alberto jogou pelo Vasco, se não me engano foi o ano que Felipe Coutinho subiu da base. Felipe Coutinho aqui no Amigão? Eu não sei, eu não me recordo agora se ele chegou a jogar no Amigão, mas eu acho que sim. Eu me lembro que eu tive um amigo meu que foi assistir o jogo lá, enfim, tirou fotos. Mas o que eu quero falar é justamente isso. Tipo, o Campinense naquela temporada que subiu, que teve o acesso à Série B, foi na fase do oba-oba, foi naquela alegria muito grande de estar na Série B, que aí não se planejou e não se projetou para permanecer na Série B. E aí, no ano seguinte, caiu, e aí depois veio caindo consecutivamente nas divisões nacionais. O que eu falo é que o Botafogo precisa se planejar para isso, precisa se preparar para isso e precisa fazer isso acontecer este ano. Nesta temporada, acho que o momento é propício para isso, só que precisa fazer esse ajuste, não pode deixar essas oportunidades se escaparem. Eu acho que, só para exemplificar melhor que você falou de esse tempo é propício, até mesmo pela condição que o campeonato está oferecendo. Isso. O Botafogo, ele tá num cenário onde tem um equilíbrio muito grande. Isso pode ser positivo por um lado, como negativo. No lado positivo é que você vai enfrentar equipes mais do seu nível.
Por exemplo... É equipes que você consegue ganhar, dá pra você ganhar. Exatamente. Não é impossível de você ganhar. Mas você pode perder também, porque o sarrafo é maior. Então, quando a gente lembrar que vai ter 8 times, cada um no seu grupo, né? 4 times em 2 grupos, a gente lembra que o Botafogo vai enfrentar, dependendo da posição que ele tiver, um grupo mais fácil. Isso. Então é muito importante, se tivesse chegado à liderança, ele não ia, por exemplo, enfrentar Amazonas e Operário, que hoje despontam ao lado do Botafogo entre as melhores equipes. Mas a questão da Série C é justamente essa. É um campeonato muito traiçoeiro. Traiçoeiro pra caramba. Você terminar em primeiro, segundo, não quer dizer absolutamente nada, porque se torna uma outra competição quando você vai na próxima fase. Só pegando aqui o exemplo do ano passado, que foi muito bom, né? Pegando o exemplo que quem se classificou foi Mirassol, Botafogo, ABC e Vitória. Mirassol terminou em primeiro, certo? Botafogo de São Paulo, só pra especificar. É, isso, Botafogo de São Paulo. Botafogo de São Paulo terminou em quinto. O ABC terminou em sexto. O Vitória terminou em sétimo. E o Vitória terminou em sétimo, com a mesma pontuação do Botafogo. E o Vitória hoje disputa a Série B, sonhando com acesso à Série A. Exatamente. Veja só. Isso é muito interessante, o quão é equilibrado, né? Inclusive, o time que chega da C para B é um time que tá ali... É só se ele fizer uma gestão muito ruim. Geralmente, eles conseguem competir. Exato. Não tem como não à toa que tem times que batem na B e já sobem pra A. E olha, Léo, eu digo mais. Vê só, a projeção. Você chega num campeonato como a Série B, a questão da própria visibilidade, patrocínio, história. vai ser outra história. Outra história. Para o Botafogo conseguir se estruturar, trazer jogadores, reforços, planejar, fazer todo um projeto de acesso para a Série A depois de conseguir o acesso à Série B. Então, veja, tudo isso vai se tornar muito mais viável, muito mais possível. Agora, para isso, precisa fazer o dever de casa, para isso, precisa fazer acontecer esse acesso para a Série B em primeiro lugar. Mas antes disso, sempre antes de tudo isso, tem a garantir a passagem para a próxima fase. E é isso que o Botafogo tem que focar nesse momento e conseguir garantir a classificação para a segunda fase da Série C. E sabe quem acredita na classificação para a próxima fase? Diga aí. Felipe Surian, que a gente vai ouvir ele agora. Manda, bota aí, professor. Marcelo. Falta de atenção, né? Bola parada é atenção. Nós trabalhamos muito essa situação, não só de escanteio, como dos laterais, como vocês viram também. É a única jogada que eles poderiam nos propor de perigo. E no momento no qual a gente ia até colocar mais um atleta mais com vigor mais físico, de marcação no setor defensivo, a gente levou o gol de escanteio. Não pode. Não pode perder esses pontos assim em casa, independente se vai classificar, com certeza nós vamos classificar. Pois é, o próximo jogo do Botafogo será contra o CSA, lá em Alagoas, domingo, às 4 horas. É um jogo complicado, mas dá pra fazer pontos. Dá pra fazer pontos. E eu acredito muito na equipe do Botafogo. Dá pra, inclusive, ganhar. Eu não tenho tanta confiança. Eu não tenho tanta confiança, mas não seria nenhum absurdo de Botafogo. Não seria nada de absurdo. Essa questão da confiança, só um último tópico pra gente passar pra falar do Cuiabá, é uma coisa que o Botafogo ele não transmite justamente por partidas como essa, como contra o São José, onde a torcida, de vez de estar a torcida fica mais, vamos dizer assim, apreensiva. Esperando o pior. Assim, de vez da torcida ficar esperando, por exemplo, que a equipe faça mais 1, 2, 3 gols, a torcida fica mais apreensiva de estar tomando o gol do empate e perder a oportunidade da vitória. Vamos mudar de assunto, Ramon? Simbora. Agora a gente vai falar do nosso, Ramon. Do maravilhoso. Do nosso Cuiabá. Mas antes a gente vai tirar um minuto pra elogiar Daverson e depois nunca mais tocar nesse assunto. Perfeito. Eu adoro o Daverson. Eu achei ele maravilhoso. É um personagem que falta no futebol brasileiro. Era o personagem que faltava na história do futebol mundial. Olha, ele já foi do meu time e muitas vezes era chato. Era chato, eu concordo. Mas, e também, quando ele saiu na primeira passagem, depois que ele terminou a primeira passagem,
a gente não queria saber dele. Depois que ele voltou e fez um gol de final de Libertadores. Olha, ele se tornou o Deivinho. Ele se tornou o meu maior ídolo. Eu queria tatuar ele na minha coxa. Juro pra você, ele segurando a taça, Daverson aqui tatuado na minha coxa. Uma baita de uma tatuagem, né? Mas eu também não sou maluco. Mas assim, o meu amor por ele é grande particularmente demais. falando, eu amo o personagem. É um personagem. Eu amo o personagem. O personagem em si, pra mim, ele é maravilhoso em todo o contexto que em si. Só que aí eu queria destacar também o futebol dele. Sim. Porque o Daverson, o pessoal se esquece disso. O Daverson jogou na Europa, né, gente? Ele teve uma passagem... Meteu gol no Santiago Bernabéu. Exato. E no Camp Nou. E no Camp Nou. É um jogador que tem uma passagem pela Europa, muito bacana, inclusive, do Daverson. E é um jogador que já construiu uma história aqui também no futebol brasileiro. Já é ídolo da torcida do Palmeiras, tem gol em final da Libertadores. E assim, se você for olhar o Daverson jogando... De maluco, o Daverson só tem o personagem, porque de futebol ele entende. Entende. Posicionamento do Daverson, a leitura dele de jogo, ele sabe às vezes o momento também de segurar a bola, de provocar o adversário. E ele é uma figura forte, meio imponente, muito alta. Muito bom e de jogar veloz também, ele pode dar uns Tem uma piques. explosão também. É um tipo de jogador, é um tipo de centroavante, lá, inclusive que eu posso até destacar. Não tô querendo comparar Daverson com o Haaland, não. Eu pensei a mesma coisa. Pelo amor de Deus, calma. Cada um dentro da sua estratosfera. Mas o Daverson, ele tem características que são parecidas. É um alto meio esguio, né? É um alto meio esguio que é forte, é canhoto, é bom no jogo aéreo. Tem o cabelo loiro. Tem o cabelo loiro. São características que eu falo assim, que eu não vou dizer que lembra, né? mas são parecidas e que dá uma certa vantagem pra ele. E tudo isso não seria nada se o Daverson também não soubesse fazer leituras de jogo, soubesse se posicionar muito bem dentro da área. É um centroavante que você percebe que consegue ler bem onde a bola vai parar. Eu atribuo assim alguns centroavantes, eu vejo alguns centroavantes dentro do cenário brasileiro e muitos deles eu não consigo observar essa leitura. Eu vejo, por exemplo, o Daverson com essa leitura, o Cano com essa leitura, o próprio Gabigol em muitos momentos tem uma leitura de jogo muito boa. O Rony também. E aí são jogadores que eu destaco porque eles conseguem entender muitas vezes, sem a bola, aquilo que vai acontecer dentro de campo para que eles possam estar posicionados no melhor local possível ali da área ou até mesmo do campo para que eles possam receber numa melhor condição para sair na cara do gol. Então eu destaco bastante isso no Daverson e ele é só apenas um dos destaques desse grande Cuiabá, né? Exatamente. E por que a gente tá falando do Cuiabá? Você deve estar pensando, mas o Cuiabá, não sei o quê. Cuiabá não só tá numa grande fase, mas ele tá vencendo times fortes. Venceu o Flamengo por 3-0. Na última rodada tinha vencido o Internacional dentro do Beira-Rio. Ganhado do São Paulo, que tinha acabado de eliminar o Palmeiras, ou seja, estava em alta. E venceu o Fortaleza dentro do Castelão, que também é um time muito chato de você conseguir tirar pontos. Exato. E o Cuiabá, apesar dele não ter nada de impressionante taticamente, ele é um caso muito curioso, porque a gente que fala muito aqui de futebol paraibano, a gente trabalha com Série D, com Série C, o exemplo do Cuiabá é algo pra gente se pensar, não é? Porque Perfeito. É um clube empresa, sempre foi um clube empresa, né? Ele foi montado nessa estrutura. Os donos do Cuiabá, eles são conhecidos como a família Dresch. Teve o seu fundador chamado Manuel Dresch, que ele morreu inclusive esse ano. Uhum. E hoje os filhos, né? O Cristiano Dresch, né? Cristiano Dresch e Alessandro Dresch, eles são os presidentes da equipe, né? Que hoje é uma SAF. Foi a primeira SAF da Série A lá em 2021, né? Foi pioneira, né? Porque o Cruzeiro estava na Série B. Então, ele foi a primeira SAF da elite do futebol brasileiro. Exato. Então, é um caso muito interessante da gente comentar, porque a gente lembra aqui desse cenário aqui da Paraíba, das dificuldades financeiras, das questões de times com muita bagagem, como Botafogo, Campinense, 13, estarem lutando nas divisões inferiores. Então, é muito interessante a gente ver o quanto uma equipe bem estruturada pode colher frutos. E o Cuiabá, ele é um desses exemplos que eu falei pra você na questão do Botafogo. É uma equipe que passou muitos anos na Série C, chegou na Série B,
Série A. Série A. E por enquanto, não saiu mais. E aí eu também destaco a importância do próprio Cuiabá para o cenário do futebol mato-grossense. Perfeito. Né? Eu destaco isso porque a gente observa, inclusive, e eu acho isso um aspecto muito interessante, né? Geralmente ali nós temos sempre na região sul do país, na região centro do país, basicamente, grandes clubes do futebol brasileiro. Principalmente localizados sudeste e sul, vamos dizer, mas a parte do centro também você tem uma parte do futebol ali muito forte. Principalmente em Goiás, você tinha times que são bastante tradicionais no futebol porque o brasileiro. Brasil é um país tão grande cara, até por exemplo, só um parênteses aqui, o que o futebol do Amazonas está vivendo é impressionante. Isso que eu tô querendo falar. Impressionante. A importância também do Cuiabá dentro desse cenário. Porque um puxa o outro. Um puxa o outro, sabe? Você vê... Talvez a gente não observe tanta relação, mas, pô, gente, eu me lembro que na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, o estádio do Ninho do Pássaro, como é que era o nome do estádio do... Eu ia falar Ninho do Urubu. Eu me esqueci agora. O estádio lá do Amazonas, a Arena Pantanal não, a Pantanal é do Mato Grosso, né? Não, a Arena Pantanal é do Mato Grosso. É do Mato Grosso. A do Amazonas, eu me esqueci agora qual é o nome da Arena do Amazonas. Eu ia falar Arena das Dunas. Procura aí, pelo amor de Deus, Léo, pra não passar em branco. Mas só pra destacar, eu me lembro que na época o pessoal tava projetando como a Arena Amazônia. Arena Amazônia, pronto. A Arena Amazônia, ela tava sendo... Que criatividade, viu? Pois é. Mas a Arena Amazônia, ela tava sendo... Eu me lembro que na época da Copa do Mundo 2014, quando já estava se encerrando, estava se planejando o que seria feito do estádio, já que o estádio não ia ter mais uma serventia. Veja, um estádio de Copa do Mundo não ia ter mais serventia, por quê? Porque não tinha futebol naquela região. Será que isso é um legado da Copa do Mundo? Não sei, pode ser até se analisar isso inclusive, depois, se eu tivesse recurso financeiro, eu ia montar uma reportagem gigantesca sobre o futebol do Amazonas. O próprio estádio do Pantanal também, a Arena Pantanal, era um outro estádio também que estava para ficar abandonado. E aí você vê o Cuiabá, inclusive, fazendo valer a existência do próprio estádio, né? Mas também mobilizando, inclusive, outras equipes. A gente vê esse desenvolvimento do futebol no Amazonas. Amazoense, né? Amazoense. Você vê o próprio Cuiabá também trazendo isso. Eu tenho grandes expectativas para ver equipes, por exemplo, do Espírito Santo. O Espírito Santo talvez seja o único estado do Sudeste que não tem uma equipe forte. Assim, vamos dizer assim... É interessante a gente pensar também que como uma coisa pode estar correlacionada à outra. Se a gente vê também que, por exemplo, o futebol paulista é muito forte. O estado de São Paulo, economicamente, é o mais forte também. Certeza. Então, é interessante a gente ver também, na questão, isso falando do Amazonas, né? Que a gente pode ver também no Mato Grosso, que o Mato Grosso tem uma questão pecuária, de agricultura, do Pantanal. São centros fortes da economia também. São muito fortes economicamente. No Amazonas, a gente está vendo também uma relação crescente da questão da Amazônia, inclusive até mesmo no próprio Pará, né? Isso também. Pará sempre foi muito forte também, Exato. Com o Paysandu, com o Remo. E a gente vê, por exemplo, que o estado do Pará, Belém do Pará, vai sediar, por exemplo, a COP28. Exato. Então, a gente pode ver o quanto essas questões podem estar relacionadas, né? Isso tudo contribui, né, Léo, para o desenvolvimento do futebol. E falando do Cuiabá, a gente pode ver também uma questão de indústrias estarem cada vez mais indo para o interior. Isso também. Como acontece no Mato Grosso, que é também um lugar muito forte, assim, de agricultura, de agronomia. Perfeito. E aí eu também destaco, né, Léo, por outro lado, né, você destacou um pouco antes, falou da questão das SAFs. Eu vejo também essa questão do planejamento do Cuiabá como um recurso importante para esse desenvolvimento do clube. Tudo bem, nós temos... Eu não sempre atribuo a esses projetos, grandes projetos, né, que nós temos no futebol brasileiro, a cultura europeia ou por ter algum treinador europeu. Mas a importância também do Antônio Oliveira, né, o treinador do Cuiabá, nessa construção desse time, do que o time vem jogando nessa temporada. E aí você vê que também é uma equipe que está se projetando para crescer cada vez mais. O Cuiabá, gente, é só o início, eu tenho certeza disso, é só o início. Quem aí no início do ano talvez não estivesse projetando o Cuiabá com os clubes que nós tínhamos ali, entre os clubes candidatos a cair? Eu tava colocando mesmo. E o Cuiabá está realmente... Tá se mostrando muito diferente disso. Isso também é um fato curioso.
Ramon, porque o Cuiabá, ele nunca mostrou muito ao futebol brasileiro. Sim. Essa é a questão. É diferente, por exemplo, de um Fortaleza, que ele subiu, que você viu a crescente, que você vê como a equipe realmente ela tá estruturada, bem estruturada, com jogadores. Por exemplo, Thiago Galhardo, um tempo atrás, era candidato, em 2020, né? Era candidato a ser convocado à Copa do Mundo pelo Internacional. Hoje ele tá no Fortaleza. Isso. E titular também, com vários gols na temporada. A questão do Cuiabá, e é o que surpreende muito, é que o Cuiabá ele não tem essa importância ao futebol brasileiro. E não é uma ofensa não ao Cuiabá, aos torcedores do Cuiabá, mas é um fato. O Cuiabá ele terminou a primeira temporada em 15º. A segunda, isso falando na Série A, né? Em 2021, em 15º. E 2022, em 16º. Sempre brigando para não cair. E aí a gente vê esse cenário de evolução e é interessante a gente pensar que uma equipe, quando é estruturada, uma hora as coisas vão clicar. Vão começar a desenvolver, né, Léo? E aí eu vejo isso também, o próprio Devinho, ele às vezes nas declarações dele, né? Ele fala, né? Continuem falando do Cuiabá, que o Cuiabá vai cair e tal, não sei o que só nos dá mais força. E realmente o pessoal não dava talvez essa credibilidade que o Cuiabá está, inclusive, ganhando. Não digo que porque agora tá ganhando, o pessoal tá falando. Não, é porque o Cuiabá tá conquistando esse respeito dos próprios adversários. Sim. Não é qualquer equipe, gente, que mete 3 no Flamengo, não. O Flamengo é uma das melhores equipes do país. O Cuiabá conquistou outros resultados aqui, como o próprio Léo falou, ganhou do próprio Fortaleza lá no Castelão. E isso são resultados expressivos de um futebol que vem realmente mostrando ser eficiente e sendo muito, muito bom mesmo dentro do cenário brasileiro. Esse futebol tá melhorando com a chegada do técnico português Antônio Oliveira, que ele já teve boas passagens no Curitiba, mas ele nunca recebeu um mérito devido. Exato. Ele sempre foi expulso do time na primeira crise. Exato. E é uma crítica que eu faço ao próprio Cuiabá, que constantemente traz treinadores aí. Cara, eu nem me arrisquei a pescar Mas se você os pesquisar, treinadores, inclusive no Google, o treinador do Cuiabá vai aparecer uma bateria de treinadores e não vai aparecer, por exemplo, o Antônio Oliveira. Vai aparecer as notícias, mas vai mostrar já quais foram os outros treinadores. Um exemplo é que Ivo Vieira, técnico português, comandou o Cuiabá por 2 meses. Então, essa é a questão do Cuiabá. A equipe pode perder esse fôlego. Perfeito. Pode perder esse fôlego e vamos ver o que eles vão fazer. Se eles vão manter o Antônio Oliveira, se eles vão querer apostar num trabalho mais a longo prazo. O Cuiabá ele tem uma questão interessante, é que ele costuma pegar muitos jogadores descartados de times grandes. Se a gente lembrar que, por exemplo, no elenco atual agora tem o Wellington Silva, que já rodou Corinthians, Fluminense, Jonathan Cafu, Corinthians também. Cleison já jogou no Corinthians. Isso. E aí, Alain Pereu já jogou no Palmeiras. Então tem vários... Há pouco tempo atrás a gente teve o Rodriguinho, né? Rodriguinho também. Então tem vários jogadores ali que tem um trabalho de mercado interessante. Exato. E o pior é que são jogadores que têm algo a oferecer. Sim. Para qualquer elenco no país, são jogadores interessantes, né? E aí a gente fala, às vezes, né? Quando você tem um treinador qualificado como é o Antônio Oliveira, e que muitas vezes não é reconhecido, e aí você pega jogadores que são bons, às vezes jogadores que não estavam rendendo em determinado clube começam a render porque consegue encontrar ali um treinador que consegue tirar o melhor do atleta dentro de campo. Agora vamos acompanhar mais esse Cuiabá, vamos ver se essa sequência de vitórias vai continuar, vamos ver se o trabalho do Antônio Oliveira vai evoluir, vai piorar e o que o Cuiabá vai fazer com essa questão, né? Perfeito. Acho que para dar esse passo à frente, eles precisam apostar mais também, né? Perfeito, é isso aí, Léo. Vamos mudar de assunto? Simbora. Premier League, Ramon Araújo. Premier League vai voltar, finalmente vai voltar. Graças a Deus. A Championship, que já é muito legal de assistir. Eu recomendo, a segunda divisão inglesa é muito legal de assistir. Eu teve uma época que eu trabalhava fazendo textos da Championship e era muito legal ver os jogos. A Premier League volta agora e, cara, tem muito assunto pra gente falar da Premier League. A gente vai tentar condensar o máximo aqui, principalmente porque o nosso tempo tá acabando aqui. Exatamente. Você tem que ir trabalhar. A gente tem que ir trabalhar. Com certeza. Simbora. E a questão... Acho que, primeiro, vamos falar do Big Six, né? Vamos. Big Six, que tem histórias interessantes no Big Six.
Primeiro é a rivalidade de agora, né? Manchester City e Arsenal. O Arsenal derrotou o Manchester City ali na Supercopa da Inglaterra e conseguiu o título, mas o City foi melhor na partida. Fez 1-0, só tomou um gol no final e ainda de cagada, porque desviou e entrou. E aí, eu acho que, assim, o Manchester City, ele teve baixas muito grandes. Sim. E acabou de voltar de uma tríplice coroa. Isso. Eu acho, naturalmente, não sei você, Ramon, que essa equipe vai perder um pouco de fôlego. Não só por conta dos títulos, mas é algo que existe com o Guardiola. Ele sempre demora um pouquinho a clicar com as equipes. Eu acho que neste primeiro instante, pelo menos nesse primeiro, até o final desse ano, a equipe vai ter muita dificuldade. Eu analisando, inclusive, as ações do City no mercado, eu ainda estou esperando o City fazer algumas contratações, pelo menos para tentar repor algumas peças que perderam. Então, esse é um ponto interessante. Eles gastaram quase 100 milhões no Guardiola, grande zagueiro. Isso. Mas era preciso? Eu não tive essa sensação. Eu não sei. Também não tive essa sensação se seria talvez o reforço que o City precisasse. Parece que o Bernardo Silva não vai sair mais. Isso isso já é ótimo. Ponto muito bom. Mas Mahrez saiu. Gundogan saiu, que era capitão do time, um dos líderes. E eu não sei se Kovacic o equivalente o equivalente, né? Mas e aí eu não vejo o mesmo nível. E você tem aí o City tentando manter o Kyle Walker. Tentando, porque tem uma proposta do Bayern já. A possibilidade dele ir pro Bayern é muito grande. Só que aí o City tá tentando manter, eu acho que talvez justamente com medo justamente dessa reposição. Porque o Kyle Walker, quem acompanhou bem a temporada passada, ele foi essencial para esse título naquela lateral direita. Ele jogava como quase um terceiro. Na formação era um terceiro zagueiro, mas muitas vezes ele fazia essa função de lateral, né? Mas ele era extremamente importante no esquema tático do Guardiola, porque ele é um jogador de força e ele é muito rápido. E é muito bom na marcação. Inclusive, ele conseguiu anular o Vinícius Júnior no confronto desse ano. Coisa que não aconteceu, no caso, ano passado, que foi ano passado, que foi, no caso, o título do Real. Mas esse é um ponto importante, porque é um jogador extremamente importante no esquema tático, e aí por isso que existe esse esforço. Não sei, acredito muito também que vai demorar um pouco para o City engrenar mesmo, ver aquele City que foi totalmente predominante na última temporada, mas eu ainda acho que o City vai no mercado trazer alguns reforços pontuais. Só para mudar de assunto, você falou de reforços. Um time que está muito reforçado agora é o Arsenal. Sim, o Arsenal precisava disso, né? Acho que faltou gás no final da temporada. A equipe aprendeu com isso, foi ao mercado tentando deixar a equipe mais robusta, com mais opções, com mais... ganhando do City, inclusive, na reposição, né? Isso. Porque o Declan Rice optou por assinar com o Arsenal. Exato. E é um jogador de seleção inglesa, jogador importante. Você tem ali variações, né? Você tem o Thomas Partey, você tem o Rice mesmo que fala, como arroz. Pronto, o Rice. Você traz o Havertz, que era um dos principais jogadores do Chelsea. Jogador que já fez gol de final de Champions League. Pra ser bem sincero, eu não gosto muito do Havertz, não. Eu gosto bastante dele. Não é porque eu sou palmeirense. Mas eu gosto bastante dele. Eu achei ele, às vezes, morto em alguns momentos. Eu acho que ele não funciona como centroavante. Ele tem que ser meia. Talvez seja uma opção segundo atacante, no máximo. Eu vejo com um bom reforço também. O Arsenal se movimentou, acho que de maneira muito inteligente no mercado, e acho que precisava se movimentar assim para deixar a equipe mais reforçada. Eu acho que eles vão ter um pouquinho de dificuldade, Ramon, na questão de lidar com a Champions League. É um time que está aí há muito tempo sem jogar Champions League. Talvez vai dar uma atenção especial para a Champions League, porque não tem como. Isso. É um fator novo, você acaba se entusiasmando. Exato. O mesmo vai acontecer com o Manchester United. Eu acho que essas duas equipes vão ter um pouquinho mais de dificuldade de ter esse balanço. Eu acho que o Arsenal se preparou melhor. Isso. Para conseguir segurar as demandas dessas duas competições. Eu acho que o Manchester United ele vai ter mais dificuldade. Eu acho que o Manchester... Pra mim ainda faltava pro Manchester United, não sei. Eu acho que quando surgiu aquela notícia que o Manchester estava interessado no Neymar
eu achei que seria uma contratação que talvez mudasse o Manchester de patamar. Quando eu falo de patamar, é justamente a mentalidade, né? O Manchester não brigou na temporada passada para ser campeão inglês, na minha opinião. Não, mas fez uma grande campanha. Fez uma grande campanha. Eu acho que com a contratação do peso do Neymar, eu acho que isso mudava. Mudava até a mentalidade. Exato. Né? Isso para mim, acho que aconteceria. Não aconteceu. Vejo com reforços importantes. Uma equipe que melhorou muito com o Ten Hag, isso é inegável. E eu acho que vai ser uma equipe para se ver essa temporada. Eu acredito que ainda dá para se trazer muitas coisas boas do ponto de vista até mesmo de projeção. Acho que o Manchester United talvez consiga mais títulos essa temporada. Acho que aquele títulozinho da... Até o próprio ambiente, né? Isso tá muito bom. Agora, por exemplo, se a gente lembrar da temporada passada, o ambiente era Cristiano Ronaldo. Foi. Chegada do Ten Hag. Enfim, eu acho que agora tem um terreno muito melhor. Mas o sarrafo aumentou também. Aumentou, sim. Eu acho que vai ser interessante comparar a temporada do Manchester United com a do Liverpool. Porque o Liverpool agora não tem Champions League. O Liverpool vai ter a Europa League, mas eu acho que o Liverpool vai se focar... Eles não vão dar moral. Eu acho que a prioridade do Liverpool essa temporada vai ser a Premier League. E vejo... Vai ser curioso ver esse Liverpool. É um Liverpool novo, né, Léo? É uma roupagem nova. Saíram grandes lideranças da equipe. O Henderson saiu. A Arábia passou um trator, né? Saiu o Fabinho, saiu o Henderson. Uma reformulação ali no elenco já era necessário. Realmente, tinha muita gente que precisava sair. Mas foi embora já Milner, Firmino... Mané, Fabinho, Henderson. Então, se a gente pegar daquele time que foi campeão em 2019, a gente tem poucas peças daqueles Alisson, que foram, Van Dijk, né? os laterais. Os laterais e o Salah. Basicamente é isso. Então, você vai ter uma zaga mantida pelo Liverpool. Você tem agora jogadores... Um novo meio de campo, na verdade. A verdade é essa. Você tem um McAllister... Que é o principal assunto, né? Exato. Você tem o McAllister, que foi um dos destaques do Brighton na última temporada. E um dos grandes personagens da Copa do Mundo da Argentina. Sim, foi titular. Foi titular, jogador importante. Inclusive, quando ele entra no time... tem uma mudança. Ele e o Álvares. Ele e o Álvares na equipe da Argentina. Você tem o Szoboszlai, que é um húngaro muito bom de bola. Vou confessar, não conhecia ele. Muito bom de bola. Você já tem alguns jogadores que eram conhecidos, mas o Gakpo agora vai ter mais tempo para poder... Até o próprio Darwin Núñez pode ter mais espaço para se desenvolver. A volta do Luiz Dias, que na última temporada passou boa parte da temporada lesionado. Tem alguns reforços interessantes. Eu vou falar um negócio meio polêmico, que eu acho que é o seguinte. Eu acho que essa temporada vai ser a temporada pro Klopp provar que o trabalho ainda merece ter sequência. Sim, perfeito. Eu diria que o trabalho do Klopp tá chegando num ciclo um pouco vicioso nas últimas temporadas, que eu acabo vendo que o Klopp, ele ainda tem a mesma visão da equipe de 2019. Isso. Então eu acho que ele precisa readaptar e mudar. Agora, trocaram muitas peças, chegaram novas peças e ele vai desenvolver as peças que já estavam, como o próprio Luiz Dias, o Gakpo, o próprio Darwin Núñez. Com a presença do Salah, que vai ser o mestre disso. Poderio de fogo o Liverpool tem essa temporada de sobra, na minha forma de ver. Tem de sobra. Ver como é que o Klopp vai conseguir ajustar essa equipe. Inclusive, para mim, esse meio de campo vai ser algo a se ver, muito curioso, porque hoje o Liverpool não tem um meia de retenção, como teve aí o Fabinho durante boa parte desses últimos anos. Não tem mais esse meia. E aí, vai jogar vai no mercado ainda atrás desse meia? Vai jogar com a trinca que tá se apresentando aí, que é o Szoboszlai, o McAllister... Muita gente fala do Alexander-Arnold jogar como meia. A gente não sabe, né? Mas precisa de volante também. Precisa, então. É isso que eu tô falando. Isso vai ser um fato curioso. É esperar também para ver como é que vai ser essa temporada. Agora vamos fazer umas rapidinhas aqui, só para encerrar aqui o programa. Tottenham e Chelsea. Na minha opinião, a temporada do Tottenham vai ser curiosa, porque o técnico, o povo fala que ele é completamente maluco, que ele tem uma ideia muito específica, ele foi treinador do Celtic. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Curioso. A gente não sabe como é que vai estar. Não sabe nem se o Kane vai sair. Exatamente. Tem a questão do Kane, que é completamente assim, aleatória. E o Tottenham nunca é um clube eficiente no mercado, na minha visão. Assim, tipo, as contratações sempre são muito
pífias, cara. E não dão certo, né? Até mesmo porque os próprios trabalhos. Ambição, cara, o Tottenham. É por isso que eu acho que o Kane quer sair. Você falou contratação, eu lembrei do Chelsea, que contratou o mundo na temporada passada e vendeu o resto que sobrou nessa temporada. Vai ter um Cucu, né? Um Cucu, grande jogador. Grande jogador. E, cara, o Chelsea eu olho com bons olhos. Eu acho que é um elenco jovem, que tem muitas peças que são bastante variáveis. Você pode usar tanto o Mudryk, quanto você pode usar o Madueke, você pode usar o Sterling. Tem o Nkunku que joga em várias posições. Cara, eu acho que e o Pochettino de volta, né? Exato. Eu acho que, por exemplo, o cenário do Chelsea tem uma boa uma perspectiva bacana, porque algumas peças... Eu acho que o elenco do Chelsea ano passado foi uma bagunça. Pra mim, o ano do Chelsea ano passado foi uma bagunça. Esse ano, pra mim, tem um planejamento. Tem um time mais redondo, eu acho assim. Dá pra treinar. E ainda querem o Caicedo. Mais, que seria interessante. Seria uma contratação muito boa. Mas o Caicedo está no nosso queridíssimo... Brighton. No Brighton, perdão. Que foi isso? Mal. Você apontou, foi mal. Sim, eu separei aqui pra gente falar de 3 equipes assim que surpreenderam na última temporada e que vão ter mais responsabilidades neste ano. Isso. Obviamente vamos começar, eu falo o Brighton, mas vamos falar do Newcastle. Newcastle que vai jogar Champions League, agora que tem a melhor trinca do futebol inglês. Eu esperava ainda um Newcastle mais ativo no mercado, eu não vou mentir. Eu achava que ainda vinha contratações mais estrelatas. Mas é uma equipe muito inteligente também. Inteligente. Vejo contratações inteligentes. O Tonali foi uma boa contratação do Newcastle. Vai ter uma trinca muito boa esse ano. Tonali, Bruno Guimarães e Joel. Então, acho que ainda vai vir algum reforço no lugar do Saint-Maximin. Sim, acho que ainda vai vir ainda mais um Mas reforço. É uma equipe assim que eu acho que vai ter muita dificuldade para lidar com as duas competições. Mas é uma equipe ajustada, um trabalho de 2 temporadas aí do Eddie Howe. Então eu acho que o Newcastle ele pode surpreender, mas eu acho que ele vai acabar deixando a desejar em um e em outro. É uma possibilidade. Eu acho que principalmente dependendo do grupo que cair na Champions League. Se ele cair num grupo, às vezes tem aqueles grupos que tem tipo Bayern, Barcelona e Newcastle. Aí tá lascado o Newcastle. Mas tem outros times também interessantes que se movimentaram bastante, que foram o Brighton e o Aston Villa. O Brighton a gente já sabe como funciona. Isso. O Brighton tem aquela estrutura muito forte de pegar jogadores muito jovens, de desenvolver. Então, cara, o Brighton é sempre uma incógnita. Mas o que a gente pode lembrar é que vai ter mais trabalho esse ano e uma sequência do trabalho do De Zerbi. Exato. Então, é importante, né? Conseguiu manter o trabalho do treinador. Mas um time que eu tenho mais expectativa é o Aston Villa. Isso. Que trouxe o... Qual o nome do zagueiro? Você poderia dizer pra mim, por favor? Não. Por favor, você diga. Pronto, eles trouxeram o camisa 4. Eu não sou bom de Eles trouxeram um camisa 4 chamado Pau Torres. Então, vai ser interessante aí essa dupla de Pau Torres, né? Ainda bem que ele não joga com o Nkunku, né? Porque se fosse o Dico pra trás, né? Aquele lado da... O quem? O Pipico? Não, o jogador de Gana, né? Que o grande Gustavo Villani falou. Afasta de cu pra trás. Ah, sim. Tem vários jogadores. Tem o famoso Doku, o belga. O belga Doku. Tem também o jogador italiano Boga. O Boga, né? É verdade. Grandes jogadores, eu diria. Mas o Aston Villa tem uma equipe muito interessante e um trabalho ali com o Unai Emery. Então, eu vejo com bons olhos o nosso queridíssimo Aston Villa. Eu também vejo com bons olhos. Graças a Deus o Boga tá lá no Atlanta e o Pau Torres tá na Atalanta. Acho que ele foi vendido, se eu não me engano. Foi? Não sei pra onde ele foi. Se jogar assim, imagina o Boga e o Pau Torres jogando junto. Não ia dar certo. Não ia dar certo, não. Mas é isso, né, Ramon? Vamos embora, Léo. Vamos embora. Mais uma edição aqui do podcast Mais Fute concluída. Ramon não se aguenta mais. Não. É que a gente é da 5ª série ainda. Exato. Mas... Não, vai embora. A gente é da 5ª série, mas a gente sabe que você que tá ouvindo é da 4ª série. É da 4ª série. Então, vocês gostam e eu espero que vocês continuem acompanhando o Mais Fute. Muito obrigado pelo todo o carinho. Todo carinho, atenção. Foi maravilhoso mais um programa com vocês. Até a próxima, semana que vem tem mais, não tem? Tem mais fute. É isso. Um abraço e até a próxima. Valeu.